Só nesse período ele está fora. O capítulo 23, estranha moral, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por seu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai e sua mãe, ou sua mulher e seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse Pedro: quanto a nós, vós que tudo deixares, e que te seguimos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que ninguém deixará de ver o reino de Deus e sua casa, ou seja, pai, mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais e no século que virá a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. É um pouquinho mais extenso, mas aqui no final é dito da seguinte forma: as coisas aqui estão encerradas apenas do ponto de vista terrestre. O Espiritismo faz com que as possamos ver do mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os do corpo. Se esses laços não se rompem, nem com a separação, nem com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4, itens 18 e capítulo 14, item 8. Nesse momento que nós possamos fazer, como sempre, a abertura dos nossos trabalhos, sempre com a prece, e aquele que julgar-se em condições de fechar ou não os olhos, é opcional, mas que nós possamos juntos, unissônicos, fazer a seguinte oração. Querido amigo Jesus, aqui encontram-se esse punhado de almas, principalmente, Senhor Jesus, envolvidos nas vibrações que esta casa transmite por intermédio dos mensageiros que, com certeza, enviados por Jesus e advindos também do hospital espiritual ao qual nós estamos ligados, e esses espíritos bondosos e amigos que compõem a nossa casa, que possamos absorver esses eflúvios e que nós possamos ter um início de semana muito feliz. Auxilia, Senhor Jesus, a todos que estão aqui e as suas famílias representadas, e que eles possam também receber da mesma forma as vibrações que aqui se compõem. Que possamos, Senhor Jesus, ampliar as nossas vibrações e unindo a tantas outras que ora se fazem, que possamos vibrar pela paz, pela luz e pelo Teu amor, invadindo todos os recantos da terra, sejam os hospitais, os cárceres, o local onde haja dor, sofrimento e lágrima, mas também aquele local onde a alegria esteja abundante, e que essa alegria possa transformar as vidas e também se transformar em amor. Assim sendo, Senhor Jesus, para não tomarmos muito tempo do nosso palestrante de hoje, pedimos que em Teu nome e em nome da falange de Espíritos do Bem, que regem o plano do universo, possamos dar por iniciada a nossa reunião. E que louvado, Jesus, seja o Teu nome, e que louvado seja sempre o nome de Deus. Com a palavra, o nosso palestrante de hoje, nosso saudoso irmão Nelson, seja bem-vindo. Obrigado, Amaro. Quanto tempo? Bom ver você aqui. Boa tarde A a gente vai todos. compartilhar, tá? Tá bem. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos que estão aí na casa, presencialmente, todos que estão online conosco, aqui, em direto. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, aqui na Associação Casa dos Humildes. Casa essa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, que consola os nossos corações. Vamos falar um pouquinho desse tema de hoje, que é um tema
bem alegre, bem feliz, um tema que mexe com as nossas esperanças, que nos dá forças. E o tema é Dias Melhores Virão. Esse é o tema de hoje que eu escolhi aqui para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir um pouco. Que dia é esse? Que dia é esse que as coisas vão melhorar? Será que vão melhorar mesmo ou não? Como que a doutrina espírita pode nos ajudar a galgar passo a passo, a escalar essa montanha, às vezes, que parece ser tão alta nesses dias melhores para a nossa vida, para o nosso hoje, ou melhor, para o nosso amanhã. É um pouco disso que a gente vai falar nessa tarde de hoje, com muita alegria. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Nelson Tavares, hoje vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. Já tive aí na casa, muito pertinho, frequentava já há alguns anos atrás e tenho um carinho muito especial pela casa como um todo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco. Falar não, vou contar uma história bonita. É sempre bom a gente começar com histórias bonitas. A história que eu quero começar a contar é a história de muitos de nós, inclusive minha também, tá? A história de nós que chegamos à doutrina espírita buscando dias melhores, porque em algum momento estávamos muitos de nós em muita dor, em muita angústia, em muito desespero. E chegando à doutrina espírita, muitas vezes como último recurso, encontramos aí o consolo, as respostas para as nossas perguntas. Ou como Amaro disse ainda há pouco, aqui no evangelho que ele deu para nós, a estranha moral, o Amaro falou sobre força, força, para nos dar força para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Então, dessa forma que nós encontramos aqui, em algum momento da nossa vida, e por isso que é uma história bonita, porque no momento que não estava muito bom, que estava ruim, ficou melhor. Onde encontramos aqui, para muitos de nós, o nosso porto seguro. E por isso que permanecemos aqui, de alguma forma, nos reabastecendo dessa força para continuar a caminhada. Não é que a gente vira espírita, atenção, que os problemas desaparecem, como num passe de mágica e pronto. Agora virou o mar de rosas, a Disneylândia, tudo céu azul o tempo inteiro. Vai continuar chovendo, tá, gente? Tem dias de tempestade, tem dias de mar revolto. Mas se tem dias de tempestade, é o momento que a gente tem ali um guarda-chuva para se preparar, uma capa. É o momento que a gente pode acerenar o nosso coração e ter mais tranquilidade para lidar com as tempestades da vida. Então, essa que eu quero compartilhar com vocês, essa história bonita, que muitos de nós, aliás, melhor dizendo, eu acredito que poucos de nós viemos de berço espírita. E a maioria de nós chegamos. Pronto, não tem um número, tá? É um achismo meu. Mas muitos de nós chegamos aqui através de dor, de angústia, de momentos muito difíceis. Então, se você está chegando agora pela primeira vez à doutrina espírita, seja bem-vindo. Tomara que para você também faça sentido aqui que para nós faz sentido essa caminhada, esse dia a dia, frente a todas as dificuldades que se apresentam. Mas olha só, dias melhores virão. Dias melhores virão. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos começar com uma pergunta? Será que vai vir dia melhor mesmo, Nelson? Será? Porque às vezes é assim, a minha vida está tão complicada, esse mundo louco, com tantas dificuldades, que parece que está tudo de mal a pior, sabe? Quando a gente liga o noticiário e conversa no café, como ter esperança, Nelson? Como imaginar que amanhã vai ser melhor? Que bate uma angústia, né? Às vezes bate um desespero, bate uma falta de esperança muitas vezes. E nesse momento, é como também, agora o evangelho da estranha moral, que o Amaro leu, eu anotei aqui, é a história do ponto de vista. Que ponto de vista é esse? Ah, então a gente vai ficar cego aqui, de doutrina espírita, enxergar o mundo de uma forma? Não. É enxergar o mundo tal e qual ele é, com as suas questões feias, sim, com as suas dificuldades, sim,
Mundo de prova e expiação não tem tanta beleza assim, mas olha só, também tem beleza. Jesus nos traz um ponto de vista ampliado, além da matéria. Além disso aqui que a gente está vendo com os olhos da carne, ou que a gente pode tocar com o nosso corpo. Nos traz uma perspectiva mais ampla que a gente pode saber que isso aqui é só mais um momento, que temos passado e tem muito futuro pela frente. Então, a partir do momento que nós ampliamos essa consciência, fica mais fácil, às vezes diminui essa pressão desse imediatismo, que é isso que a gente enxerga agora. Porque se ficar só no imediatismo, pessoal, vou dizer para vocês, é difícil. É difícil. Olhar todo dia o Jornal da Noite e ficar vendo as notícias e querer buscar alguma esperança nesse cenário é complicado. É complicado. Mas a partir do momento que a gente consegue abrir a consciência, no raciocínio lógico, tá, pessoal? Aqui não é crendice, fé cega, nada disso. A busca é através do racional, a busca é entender, é fazer sentido para nós, é encontrar as respostas das perguntas que nós temos e que o mundo material, o mundo tradicional não consegue nos entregar. É assim que a doutrina espírita, através de Jesus, com a sua base, com o seu ensinamento, a gente vai entendendo aos poucos, ampliando esse horizonte. E aí percebemos, no fundo, que sim, que dias melhores virão, que sempre vai vir um dia melhor. Por quê? Porque a lei é de amor. E nós estamos sempre avançando. E é exatamente para isso que nós encarnamos. A encarnação nada mais é do que uma oportunidade de evolução. Evolução constituída no aspecto moral e no aspecto intelectual. Principalmente no moral, porque intelectual está mais fácil aí da gente correr atrás. Agora do moral. E é para isso que a gente veio para cá, para vivenciar todas as provas, às vezes expiações, para vivenciar aquilo que nós necessitamos vivenciar. Falei necessitamos devagar e vou repetir, necessitamos. Não é porque a gente quer, às vezes não, tá? Mas porque a gente precisa. E como imaginar, Nelson, dias melhores em cenário tão turbulento às vezes? Labirintos que nós nos encontramos na nossa vida, que nós nos colocamos, às vezes, estamos lá perdidos no meio desse labirinto e para por um momento e fala assim: como é que eu cheguei aqui? Eu me perdi no meu caminho, na minha vida. E como imaginar dias melhores? Aí, nesse momento, vamos abrir parênteses, sabe para quem? Para o Chico Xavier, que nos diz que sempre dá para fazer um amanhã melhor, sempre dá para começar de novo. As oportunidades estão aí. Enquanto, pessoal, nós estamos encarnados aqui, esse é o nosso momento. Que momento é esse? Um momento de fazer diferente, um momento de fazer melhor, um momento de mudar. No cenário que a gente se encontra hoje, às vezes em dor, em conflito, incomodando, doendo, para um cenário menos penoso, para um cenário mais alegre, para um cenário que a gente possa trabalhar um fundo, a luz no fim do túnel e conseguir caminhar aos pouquinhos. Sempre tem. Sempre tem essa oportunidade que está ao nosso lado e às vezes a gente está aqui, ó, e não consegue ver, não consegue enxergar. E momentos como esse, penso eu, sem pretensão, mas é momentos como esse numa palestra espírita, que a gente consegue parar um pouco no nosso dia a dia, que a gente está na correria, no automatismo na nossa semana, e a gente para um pouco, durante uma horinha, e vai para o centro espírita, para a Casa dos Humildes, ou para de frente para o computador e fala assim: poxa, eu vou assistir a palestra de hoje. Que é o momento que a gente para um pouco e, através dessa informação do palestrante, consegue reflexionar na nossa vida e se questionar: o que eu estou fazendo da minha vida, como é que eu posso melhorar, para onde eu estou caminhando, da onde eu vim, para onde que eu quero ir. Por isso a importância da gente parar um pouco. Por isso a importância também não é só para tomar passe, não, tá, pessoal? Tem muita gente que eu sei que é o famoso papa-passe, né? Que vai
lá só para tomar o passe, nem escuto lá aquela chatice lá que o palestrante está falando, eu quero é tomar o passe, fazer a limpeza e ir embora, né? Mas normalmente quem está nessa vibe, o que acontece, eu vou dizer, sem querer criticar, tá, pessoal? Mas é assim, a gente se limpa e realmente recebe todos os efluios da espiritualidade através dos centros de força, dos chakras. Nesse momento, toda a limpeza perispirítica acontece nesse instante. E aí a gente sai limpinho, limpinho, limpinho. Quando a gente vai na primeira esquina, tem ali uma poça de lama, a gente volta e dá mergulha de cabeça, dá aquele mergulhão, sabe? E se suja todo de novo. Por quê? Porque nós ainda continuamos com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com o mesmo proceder, esse que nos sujou anteriormente. Então, se a gente vai para o centro espírita só para ter a limpeza e não busca mudar alguma coisa no nosso interior, que diferença vai fazer? Vai fazer? Não vai nada. É um lava-jato. É bom? É claro que é bom. Mas a gente sai daí, mergulha de cabeça na sujeira de novo e fica voltando em ciclos para o centro espírita. É o suja-limpa, limpa-suja, limpa-suja, suja-limpa. Por isso que é importante a gente parar e reflexionar e entender, voltamos aqui, que a lei é de amor, que a gente está aqui para evoluir, que nós estamos sempre avançando e é para isso que nós encarnamos. Claro, claro que é verdade, que muitas vezes nós estacionamos. Nós estacionamos. Como é que é a caminhada, Nelson? A caminhada é no ritmo que a gente quiser. Que a gente quiser. Mais rápido, mais devagar, e muitas vezes a gente para. A gente estaciona. Fazendo uma analogia aqui, como numa escola, essa escola que nós temos a encarnação, são as encarnações, são a escola das vidas, e é o plural de propósito, porque é através dessas oportunidades que a gente tem aqui, encarnações para provar, experienciar e evoluir. E às vezes a gente estaciona. E quando a gente estaciona, é que nem na escola. O que acontece na escola? Quando a gente estaciona, a gente repete. A gente vai repetindo de série na escola. E às vezes a gente repete uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, 20 vezes. Quantas vezes, Nelson? Quantas vezes eu preciso repetir, às vezes, essa série? E a resposta, talvez não é muito agradável, mas a verdade é quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Até quando? Até a gente aprender. Até a gente aprender. Porque nessa escola da vida não dá para tirar 7, 8 para passar, não, tá, gente? Tem que tirar 10. É só com 10 que a gente aprende mesmo a lição. Enquanto a gente não aprendeu as lições por completo, que a vida vai nos dando oportunidades da gente aprender, em algum momento ela vai retornar de novo. E ela vai retornar de novo. E ela vai retornar de novo. E por isso que muitas vezes, na prática, agora, vamos trazer os exemplos, para exemplificar, que eu gosto de exemplos para a gente tentar tirar toda essa teoria aqui que a gente está conversando e trazer para a nossa vida. É assim, quando acontece algo na nossa vida, e depois de passado algum tempo, 2, 3 anos, 6 meses, às vezes 5, às vezes 10 anos, o tempo que for, mas volta alguma coisa que parece, fala assim, caramba, eu achei que eu tinha passado por aquela situação. Normalmente situações que não são muito agradáveis, mas elas vão retornando. Por quê? Não que a gente precise de situações ruins para crescer, mas a questão é qual foi a resposta que nós demos naquela situação há 5, 10 anos atrás, um ano atrás. É através da resposta que nós percebemos o nosso crescimento, a nossa evolução, enquanto espíritos que somos. Será que nós respondemos com amor, ou com raiva, com ódio, brigando, negando? Sai para lá, o tormento da minha vida. Quero livramento, livramento. Tem muita gente que vem buscar o livramento e não vem buscar o aprendizado. A doutrina espírita nos esclarece que o processo de crescimento é através da experimentação do bom,
mas às vezes também do que nós consideramos ruim, pela nossa incapacidade ou pelo nosso momento, pelo nosso ponto de vista, como a gente falou aqui no início, ponto de vista material. Ponto de vista material. A ideia é abrir um pouco o horizonte, ampliar um pouco o raciocínio, e entender que dias melhores virão. Quando? Quando vai começar, Nelson? Me fala então, me explica aí. Tá muito papo, mas eu quero saber na real, na minha vida, quando é que vai começar aí a minha vida a melhorar. Vou responder para vocês quando a gente quiser. Ou melhor, quando a gente se esforçar. Se esforçar para quê? Para passar dessa série aí que a gente está repetindo às vezes, que já está na sétima vez, que é aquela mesma dinâmica está retornando à nossa vida. Ou já é a terceira encarnação que as mesmas questões vão voltando através de provas ou mesmo expiações, para a gente aprender o que a gente ainda não aprendeu. E só através do esforço, é o esforço para passar de série como na escola, olha só. Ninguém vai fazer a prova por nós, como numa escola. Às vezes era até bom, né, pensar assim, poxa, estou mesmo difícil, deixa eu chamar aqui os universitários, né? Deixa eu pesquisar aqui no Google aqui para passar nessa prova, dar a resposta logo e despachar isso e resolver. Vamos lembrar que o mundo que a gente vive é um mundo de provas e expiações. É um mundo de provas. Vamos lá. Tá batido, né? Provas e expiações? Mundo de provas. E também expiações. A expiação é só um reajuste, mas eu não vou focar aí. Eu quero focar o raciocínio aqui na prova. O que nós estamos provando? O foco, a questão aqui é entendermos, buscar entender. O que essa dinâmica da vida está se apresentando hoje para mim, na minha realidade, que está difícil, está complicado? Claro que está. Se não fosse complicado, a gente nem precisava mais dela. Simples assim. E buscar entender se está acontecendo comigo, na minha vida, o que eu tenho que aprender aqui que eu não estou aprendendo ainda? O que eu tenho que aprender? Essa é a grande questão que a gente muitas vezes não quer fugir um pouco. É quando a gente entende que está nas nossas mãos, não está mais na mão de ninguém. Quando a gente vai deixando de lado um pouco as nossas desculpas, as nossas justificativas, aquelas bengalas, sabe? Que é melhor se fazer de vítima muitas vezes e botar a culpa no mundo, no marido, no filho, no trabalho, no qualquer que seja, do que assumir o nosso aprendizado que a gente tem que realizar. Aprender o quê? Aquilo que a gente não sabe. Aprender aquilo que a gente não sabe. Ou, estou falando aqui muito teoricamente, tá? Vamos tentar aplicar para a nossa vida. Ou aquilo que a gente já sabe na teoria, mas ainda não pratica. Alguém se reconhece aí nesse momento? Levante o dedo. Olha eu aqui, ó. Não estou vendo vocês não, tá, gente? Estou brincando, mas eu estou levantando o dedo. Então, aquele conhecimento adquirido já que nós temos, aquele caminho que a gente já sabe, que a gente quer seguir, que está muito firme aqui, ó, mentalmente. Tenho certeza, é isso que eu quero para minha vida, Nelson. Tenho certeza absoluta. Mas na prática, na hora do dia a dia, é difícil, né? E é difícil. É importante isso. Importante, primeiro, a gente saber esse caminho e não ficar só na teoria e buscar a prática. Porque como é que acontece essa dinâmica? Olha só. E é interessante a gente entender isso e perceber como é que ocorre as dinâmicas da nossa vida até para quando acontecer no futuro. E a gente pode olhar para o nosso passado também e perceber, talvez, quiçá, isso já se passou em algum momento. O que acontece? Enquanto nós temos um objetivo estabelecido, uma meta, mas permanecemos ali na nossa zona de conforto eu boto entre aspas, tá, gente? Porque às vezes está ruim aqui. Mas a gente está acostumado, sabe aquela coisa? Está ruim, mas está bom, deixa do jeito que está. Prefiro permanecer nesse incômodo do que fazer o movimento, do que fazer o esforço.
E aí nós ficamos como? Ficamos com aqueles velhos hábitos. E muitas vezes, infelizmente, vem aquela água que bate no bumbum para nos movimentarmos. Às vezes essa água que bate e dói porque é gelada, nos levanta da cadeira, a gente reclama, né? Mas a gente já sabe qual era o caminho antes. Mas foi necessário aquela água bater para se movimentar. Por falta de iniciativa própria, muitas vezes, vem uma iniciativa de fora, um estímulo exterior que nos empurra da cadeira para levantar. Levanta e anda. Nos convida o Mestre Jesus. Só que às vezes a gente fica assim, não, não, agora não, peraí, deixa estar. Agora não. Mais um tempinho, pô, agora depois do almoço, agora na hora do futebol, agora na hora da novela. Calma, peraí. Esse não é o momento ainda. Se calhar mais uns 10, 15, 20 anos, quando eu me reformar, se calhar alguma coisa. Pronto. A gente vai sempre, não sempre, mas muitas vezes, postergando, deixando para depois. Questões que a gente já sabe hoje que dá para fazer diferente na nossa vida para quem? Para o nosso eu, para o nosso melhor. Não é para tirar crachá de bom espírita, de bom cristão e botar uma estrelinha na testa e ganhar um passe para o nosso lar, não. A gente está falando aqui de bem-estar hoje. Hoje. O plantio hoje para a colheita amanhã ou já agora. Não é na próxima encarnação, depois que eu desencarnar, que vai ser melhor, não. É para ser melhor agora, pessoal. A encarnação não precisa ser só sofrimento, só dor, não, tá? É para isso que a gente vai entender aqui, ampliar o horizonte, entender também as belezas da vida. Que às vezes a gente não consegue enxergar nenhuma. Nenhuma. Quando a gente para e pensa, muitas vezes a gente só enxerga a negatividade, o que é ruim, o que é feio. E que é verdade que existe, tá? É verdade que existe o feio, existe o ruim, existe o mal, existe a violência, tudo isso existe. Mas também existem coisas boas. E às vezes a gente não consegue nem olhar, nem perceber as belezas que existem no mundo, na nossa vida. Aquela frase que é assim, a gente só dá valor quando perde, sabe? Quando a gente perde que a gente dá valor. Por quê? Porque a gente não conseguia antes reconhecer o que era bom, que a gente estava focado antes só no negativo. Aí quando a gente perde, a gente fica assim, ai meu Deus, eu não percebi. Olha a lição aí batendo na nossa porta. Olha o remexer aqui dentro, para nos dar a oportunidade de vislumbrar a vida sobre um outro aspecto diferente. E, quiçá, enxergar a vida nesse mesmo momento, esse mesmo cenário de hoje, da vida pessoal de cada um, independente do que vocês estejam vivendo. Tem coisa ruim, tá feio, tá difícil, tá, eu tenho certeza. Mas tem coisa boa também, isso é absoluta. E aqui vem um convite para a gente ampliar esse horizonte. E a gente falou sobre hábitos, de ficar em hábitos, permanecer nessa zona de conforto, nesse automatismo, nesse condicionamento. E como é que a gente faz, Nelson? Vamos buscar romper esses ciclos. Romper esses ciclos que existem, que são os hábitos já adquiridos. E como é que faz, Nelson? Me explica essa história de hábito aí para a gente entender um pouco. Vou tentar explicar. É assim. Vamos criar novos hábitos. Hábitos todos nós temos. Bons, ruins, melhores, piores. Estou falando em hábitos da ordem material e da ordem espiritual. Hábitos, ok? Criamos hábitos. Então, a busca é criar novos hábitos. Vou dar o passo a passo aqui, tá? Como é que nós criamos novos hábitos? Primeiro de tudo, a gente tem que escolher a nossa meta, o nosso objetivo, o foco que a gente quer alcançar através do racional. Ah, eu quero isso para a minha vida. É algo que eu não tenho hoje, mas eu já sei que é o melhor. Teoricamente, é isso que eu busco, é isso que eu quero para a minha vida. Muito bem, ótimo. Qual o segundo passo? O segundo passo é o exercício. O segundo passo é praticar.
É fazer esse esforço inicial que às vezes dá uma trabalheira desgramada, sabe? Principalmente no primeiro movimento, quando o carro está desligado e está emperrado, para ligar esse motor, até o motor aquecer, para jogar a primeira marcha, o carro sair, às vezes, sabe, para a locomotiva, para o motor girar, nossa, faz barulho, é difícil. Esse é o primeiro passo, o exercício. E aí o segundo passo, qual é? O segundo passo é repetir de novo esse exercício. Repetir de novo essa prática. Aí depois vem o terceiro passo. Vai anotando aí. Sabe qual é o terceiro passo? De novo, repete o exercício, repete essa prática. E a gente vai repetindo o quarto passo, o quinto passo, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quantas vezes foi necessário para quê? Para isso virar um novo hábito. Porque quando esse exercício for constante, naturalmente ele é um novo hábito adquirido. Só que agora é um hábito bom, nessa direção que você propôs em algum momento na sua vida, buscando algo melhor, buscando dias melhores. E esse é um movimento proativo que você está fazendo em função da tua melhora, do teu eu, para a tua vida. Isso vale para todos os tipos de hábito, tá, pessoal? Vale para o hábito material, seja, vamos trazer aqui, exercício, alimentação, que é muito difícil, os dois, né? Já peguei logo pesado. Comida, então, meu Deus do céu. Mas vamos lá. O que a gente está falando aqui? Não só da questão material, mas principalmente da questão espiritual. Quais são os nossos hábitos? Como assim, Nelson? Quais são os nossos hábitos mentais? Sabe aquela história da força do pensamento, que as pessoas falam muito? Controle da mente. Isso é cuidar de nós. É o momento que a gente para e faz uma leitura interna e fala assim: nossa, meus hábitos não estão muito bons, não, né? Hum, aqui dentro não está muito legal. E como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso melhorar? Criando hábitos salutares, hábitos benéficos, que vão trazer essa saúde para mim. Não só a saúde corporal, mas a saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. É disso que a gente está falando. É fácil, Nelson? Não, não é fácil. Mas é possível. Repito o que eu disse ainda há pouco. Se fosse fácil, não era prova. Não era prova. Voltando à escola lá, olha, quem está na universidade já, no último ano, não precisa mais fazer o beabá lá da infância. Mas o beabá da infância foi um baita desafio naquele momento que a gente estava lá atrás. Hoje, a prova da universidade, a prova do último ano, tem a sua complexidade. Tem, por quê? Porque tem a ver conosco no nosso momento. Como aquela prova lá atrás do abecedário, talvez foi um conflito, foi um desafio também. E assim a gente vai crescendo, assim a gente vai evoluindo, entendendo que não é a prova por si só o mais complicado, mas é exatamente isso que a gente necessita para aprender, para evoluir. Tendo essa certeza que amanhã dias melhores virão. O amanhã melhor é uma certeza. Quando? Quando a gente tem a confiança. Quando a gente tem a confiança. A confiança na colheita. Mas para colher, a gente tem que plantar. A gente tem que plantar. Como um agricultor que vai lá, ele tem muita confiança, porque ele vai depositar ali a semente no solo, ele vai esperar, ele vai regar todo dia, ele vai aguardar um pouco mais, ele vai cuidar daquela semente que ele colocou no solo, nutrindo ela, dando tempo a ela, porque ele sabe, porque ele tem a certeza, olha a importância aqui, certeza, tá? Que mais tarde vai vir o fruto, é o resultado do esforço dele. Por isso que ele vai lá inicialmente e coloca
a semente na terra. Por isso que ele sai todo dia para regar a planta no momento certo, ele vai cuidando conforme ela vai crescendo. Te questiona aí na sua vida, se às vezes você está plantando alguma coisa ou não. Se você estiver plantando, o que que você está plantando? São flores, são frutos? Ou é lixo que a gente está colocando na terra? É caco de vidro que a gente está colocando na terra? É importante a gente pensar nisso. Se não é, deveria, pelo menos, deveríamos pensar. Esse é o momento aqui da gente fazer essa parada e nos questionar por quê? Porque a terra está aí fértil, tá? A terra está sempre aí fértil, esperando o nosso plantio. A gente sempre pode começar hoje. Temos as sementes aqui nas nossas mãos para fazer esse plantio. Jesus nos fala muito sobre plantio, fala muito sobre exemplos na terra, sobre colheita, fala sobre o semeador que joga semente, e algumas vingam, outras não, umas queimam no solo. Fala de separar o joio do trigo. Há vários exemplos que ele coloca, não só, é tantos outros, um trabalho na terra. E é muito interessante, porque dá para a gente tirar sempre alguma lição para a nossa vida e para o nosso momento. Para esse momento aqui, falando sobre dias melhores, sobre amanhã, eu retiro aquele trecho que o Evangelho nos diz o seguinte: o reino de Deus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente na sua terra. Vou repetir, tá? Vou repetir. É simples, mas muito profundo. O reino de Deus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente na sua terra. Pergunta novamente: o que a gente está semeando? O convite está aí. Quem falou isso foi o Mestre Jesus, tá? Não é o Nelson Tavares, não. O convite é do Mestre. Mestre por quê? Mestre porque conhece, e o Mestre que ensina é o Mestre Jesus. O convite do Mestre é constante, ok? Constante. Se nós aceitamos ou não, aí é uma opção nossa, aí é conosco. Mas o convite do Mestre é permanente, não expira. 24 horas por dia, 365 dias por ano, dá para aceitar o convite quem quiser, quando quiser. O Mestre Jesus nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Vinde a mim. Não é para ser cristão aqui, pessoal, volto a dizer, num sentido mais exterior e botar o crucifixo no peito e dizer que é cristão e ter a Bíblia ou o Evangelho debaixo do braço. É buscar entender os exemplos de amor que ele nos oferece. Buscar entender como é que dá para aprender a amar nesse mundo do jeito que ele é. Buscar entender, independente de ter denominação religiosa ou não, mas esse Cristo interno, essa força que está aqui, que é o amor. Amor esse que a gente acha que nem tem às vezes, ou que nem tem acesso, não tem contato, ou já perdeu essa sensibilidade conosco mesmo. Acontece muito. E principalmente quem está em dor, em sofrimento, quem está em aflição, vinde a mim, o Mestre nos convida. Vós que estáis cansados e aflitos. Está aflito, está cansado? O Mestre está de braços abertos, nos esperando, para aliviar nossas dores. Que é um dos exemplos que eu dei, que é a história bonita de quem, em um momento do passado, muitos de nós espíritas, chegamos à doutrina espírita porque estávamos cansados, estávamos aflitos. E o Mestre Jesus, aqui na doutrina, nos alivia, nos abraça, está aqui de braços abertos, nos aguardando, para nos abraçar, nos consolar, pegar na nossa mão e caminhar conosco, nos mostrando o caminho, a direção. E aí tem que praticar.
e aí a gente tem que ir atrás. Vou contar uma história. Vou contar uma história para vocês. Essa história todo mundo já conhece, mas eu vou contar de novo. São histórias boas, porque essas histórias a gente são brincadeiras, né, analogias, mas a gente pode parar e pensar. É o convite para a gente parar e pensar. Existia um sujeito que ele era muito positivo, aquela pessoa que tinha muita fé, que tinha muita confiança no amanhã. Sabe aquela pessoa que está sempre assim, amanhã vai ser melhor, amanhã tudo vai ser melhor. Como diz o nosso tema, dias melhores virão. Esse era o sujeito, tá? Daí, passado algum tempo, ele se viu na seguinte situação. No meio do mar, no meio do oceano, num barco que não tinha motor, não tinha remo, não tinha nada. Aquele sol batendo, ele tinha pouca comida, ele tinha pouca bebida, pouca água para se refrescar, para matar a sua sede. Mas ainda assim ele estava tranquilo, porque ele tinha muita fé, então ele estava com muita confiança, ele estava convicto. A confiança é que Deus, ele sabia que dias melhores virão e que nada vai passar de ruim, porque ele tinha muita fé. Muito bem. E daí ele ficou esperando Deus salvar ele, convicto, com esse contato que ele tinha com o Pai. Passado um dia, nada. Passado 2 dias, nada. Passado 3 dias, também nada. E talvez aqui alguém deve estar se perguntando, será que ele se questionou a sua fé? Como é que foi essa dinâmica? Não, ele permaneceu firme. E aí no quarto dia, que ele já estava muito mal, já desidratado, já não tinha mais alimento, pouca água ainda, mas já num estado muito difícil. Passou um barco pesqueiro, passou um barco pesqueiro e ofereceu ajuda para ele. Perceberam que ele estava ali no meio do mar e vou tentar te ajudar. O que está acontecendo, meu irmão? Vem cá, sobe aqui, você está aí perdido no mar. E ele, não, não, não. Não precisa se preocupar comigo. Deus vai me salvar. Porque Deus ia fazer por ele. Ele estava convicto que a ajuda divina ia acontecer em algum momento. E os pescadores ficaram assim, tá bom, pronto, eu quero ajudar, você não quer? Deus abençoe. E seguiram a vida deles. Passado mais um dia, um outro navio cargueiro, passando também em alto mar, encostou e ofereceu ajuda, e ele, de prontidão, eu tenho a minha fé, eu estou convicto, Deus vai me salvar daqui, agradeceu, mas Deus ia fazer alguma coisa por ele, em algum momento. E passado mais um tempo, já era ali o 7º dia, ele já não tinha mais alimento, já estava numa situação bem complicada. Outro navio pesqueiro passou, outros pescadores passaram, ofereceram ajuda, mas ele permaneceu ainda assim, firme, acreditando que amanhã um dia vai ser melhor e Deus vai salvar ele. E o que aconteceu? Aconteceu que o nosso amigo morreu e desencarnou, o sujeito. E aí, ele ficou bravo, sabe? Ficou bravo, ficou muito bravo, brigou com Deus. Como assim? Logo ele que tinha tanta fé, logo ele que acreditava, cadê o auxílio que ele estava esperando? Cadê Deus? Cadê Deus? Onde é que está que deixou ele, abandonou ele, literalmente, sozinho? E Deus vem, uma brincadeira, tá, pessoal? Qual a história? Deus vem e responde. E não foi nenhuma, não foi nem duas, mas 3 vezes que ele colocou, disponibilizou ajuda para ele ali, mas ele não aceitou. Ponto final. E qual é a lição dessa história? A lição dessa história é, não o sujeito, tá? Vamos entender o sujeito como nós, muitas vezes. Para tirar esse sujeito lá no meio do oceano e nos colocar, talvez, nesse barco, muitas vezes.
e ter atenção à nossa volta, ter atenção ao nosso redor. Sempre vai ter oportunidades. Sempre, sempre. Talvez a gente não consiga enxergar. Talvez não seja como nós gostaríamos que fosse, mas o auxílio do alto está sempre aí, ao nosso lado. Sempre. São muitas vezes esses enviados de Deus, que é um pescador ou um barco pesqueiro, é um vizinho, é um colega de trabalho, que são colocados na nossa frente para nos auxiliar nessa caminhada, nas nossas dificuldades. Dá para ser melhor, amanhã dá para ser melhor. Somos nós que muitas vezes somos esses agentes um dos outros. E é para isso que a gente está aqui. Muitas vezes os enviados de Deus somos nós, sem querer. Mas a espiritualidade nos direciona e nos coloca na frente do fulano, da fulana, que tem uma conversa, que fala uma palavra, que consegue acolher e ajudar aquela pessoa que estava num estado já prestes a se suicidar, em total desesperança, em total abandono, já sem menor motivação para nada na vida. Então, o convite como nosso amigo, nosso sujeito, que muitas vezes somos nós na vida, tá? Às vezes somos nós. Ou quantos de nós já estivemos nesse barco sozinho no meio do oceano? É estar atento ao nosso redor e perceber como a espiritualidade de luz, como Deus está manipulando e nos colocando à frente, à nossa frente, as oportunidades de auxílio. Porque o auxílio está aí, sempre ao nosso redor. O auxílio está aqui, também com a doutrina espírita, que essa é a proposta, acolher, abraçar e transformar um amanhã melhor do que hoje. Simples assim. Por isso que muitos de nós estamos aqui. Inclusive, eu posso falar por mim. Se não tivesse bom, não estaria aqui. Se não fosse melhor do que ontem, não estaria aqui. Vamos melhorar a nossa vida, melhorando a vida do outro. Essa história. Pera aí, Nelson, repete aí que essa eu não entendi. Como é que eu vou melhorar a minha vida melhorando a vida do outro? Que história é essa? Essa história não é o Nelson que está falando. Mais uma vez, é o que nos ensina Jesus. Como assim? Jesus nos ensina o caminho da felicidade amando. Amando. Vou repetir mais uma vez. Amando. Não é sendo amado. Não façamos confusão. O caminho da felicidade é praticando o amor. Amando ao próximo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Abrindo um parênteses aqui para a história de Jesus. Se gostaram no ensinamento dele, ok? A passagem que ele teve aqui conosco. Só um momento aqui histórico para a gente parar e refletir. Se gostavam de Jesus, se amavam Jesus ou não, não ia fazer diferença nenhuma, porque ele não veio aqui para ser amado, mas veio aqui para nos ensinar e praticar o amor. Isso é uma questão muito importante para a gente tentar entender, refletir nessa proposta de amar. E aí vem um questionamento. Nós, como é que a gente está? A gente está focado em amar ou ser amado? Interrogação. Amar ou ser amado? Porque ser amado, vamos entender essa dinâmica, olha só. Ser amado não depende de nós, depende do outro. Ok? Vai sempre depender do outro. Agora, amar só depende de nós. Claro que a partir do momento, em algum momento no futuro, tá? Que não vai ser agora. Quando nós nos amarmos uns aos outros por completo, por inteiro, sendo mais benevolente, mais indulgente, perdoando as ofensas, né? Praticando a caridade, o amor na sua essência, aí sim é uma troca por completo. A gente ama e é amado o tempo inteiro.
Mas na realidade, no mundo que a gente vive hoje, independente se você é a melhor pessoa do mundo, como foi Jesus, ainda assim acabou no prego, porque ele não foi amado. Por muitos ele foi amado, mas outros tantos não. Verdade seja dita. E o que que isso importa? Importa é a lição que fica, não a história de Jesus. A gente está pegando uma referência aqui para pensar, para refletir, tá? O que que importa? Importa entender que a caminhada da felicidade é através do amor que Jesus nos ensina. Não nós sermos amados, mas esse ampliar de consciência, entender que dá sempre para amar um pouco mais. E através desse entendimento do amor, amar o próximo como a ti mesmo, amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse conosco. Isso tudo é a prática do amor. Te questiona, te pergunta como eu posso caminhar nessa direção, sem pretensões de ser Jesus, porque não vai ser dessa, tá, pessoal? Mas lembrando, o que o Mestre Jesus nos exemplifica, nos mostrou, é palpável, é viável, é realizável. Dá para fazer. Ninguém está falando que é fácil. Está falando que dá para fazer. Ele não apresentou um modelo utópico. Ele apresentou um modelo que dá para realizar com as nossas dificuldades. Com as nossas dificuldades. Mas dá sempre para amar um pouco mais. Por isso que é importante a gente buscar essa reflexão aqui no nosso íntimo, no nosso eu, e perceber como é que eu posso caminhar nessa direção. Entendendo que dá para fazer. Porque senão, pessoal, fica só na história bonita. Fica só lá no centro espírita quando falam de Jesus e eu fico emocionado e me corre as lágrimas aos olhos. Quando eu vejo o filme, quando eu vejo The Chosen e acho aquilo lindíssimo, e o meu coração fica nas nuvens. Ou quando eu leio o Evangelho, ou quando eu assisto uma palestra, ou quando eu faço um curso. E esquece que isso tudo é um exemplo para a gente praticar. Isso é só mostrando ali, ó. No final, acabou o filme, acabou o choro, a emoção, que emociona mesmo, tá? Aí é te perguntar, e aí, como é que eu posso amar agora aquele fulaninho, aquela fulaninha que eu não vou com a cara? Que não dá nem para me falar no nome, que tá engasgado aqui, que eu odeio, que eu tenho raiva. Aquela lá, aquele lá que me prejudicou. É aí. É aí que a gente vai sair da beleza e trazer para a nossa vida, para a nossa dinâmica, para as nossas dificuldades. A nossa dificuldade em amar está exatamente aí na fulaninha que você não vai com a cara. Aí que está a dificuldade. Ah, Nelson, mas eu não consigo. Faz uma oração. Ah, Nelson, nem oração eu consigo fazer. Só de pensar agora já me subiu o sangue à cabeça. Pensei no nome da fulana, já me deu um embrulho aqui. Tá me passando mal. Começa devagar, faz uma oração para o mentor dela. Pede para o mentor dela. Fala assim, olha, não estou conseguindo nem orar para o fulano ou para fulano. Mas ainda assim, eu quero melhorar, estou buscando aprender um pouco mais. Essa história de amor que é difícil, que eu não tenho ainda o sentimento, mas eu entendo que é esse o caminho. Então, se é esse o caminho, vamos fazer do jeito que dá para fazer. Não é sobre a nossa capacidade de amar ainda, que a gente está muito distante de Jesus. Está muito difícil de compreender isso. Mas é sobre o esforço que a gente pode fazer nessa direção. Nem que a gente caminhe, olha, numa encarnação, um passinho de formiga. Se for um passinho de formiga, por menor que seja, o movimento é esse. O importante é a gente estar atento, nos movimentando nessa direção, buscando aprender a amar. Amando, é certo, dias melhores virão. Simples assim. É assim que a gente vai ter dias melhores, através do amor ao próximo, como o Mestre Jesus nos ensina. Tá bom, pessoal? Vamos terminando por aqui. Agradeço mais uma vez pela oportunidade.
de estar junto, refletindo, pensando. Tomara que tenha feito sentido essa reflexão, esse momento para a gente parar e pensar e tentar buscar na nossa vida como é que dá para fazer melhor. Obrigado a todos pela presença, por estar aqui conosco. Vamos ver se eu não faço estragos, como é habitual. Eu sou uma moça jeitosa para estas coisas. Oh, Nelson, tu estiveste no nosso estudo esta tarde? Eu tive? Não tive não. Por quê? Tiveste. Tu Foi? foste tocar em todos os pontinhos do estudo, foi ou não foi? Igualzinho. E foste firmar aquilo que a gente tinha estado a discutir. Portanto, comprovaste que o estudo foi bem feito e que estamos no caminho certo, não é? Estava em desdobramento, só se for, porque... Só podes, dobramento. Não, isto só mostra que nada acontece por acaso, não é? E as coisas, mesmo não combinadas, acabam por se conciliar. Porque lá em cima há sempre alguém que organiza isto melhor do que nós. Com certeza. Graças a Deus. Graças a Está nas mãos deles, não nas nossas. Para quem tem olhos de ver, é isso aí. Esses são esses exemplos que confirmam para a gente perceber as coincidências da vida, né? As probabilidades e a estatística, não é? Que coincidências não acontecem. Exato. Enfim. Qualquer das formas, nós agradecemos, Nelson, por a ajuda e por a partilha. Já sabes que és da casa, portanto, às vezes o problema é arranjar agenda para ti, mas pronto, tens uma agenda muito preenchida. Mas obrigado por teres vindo. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E vamos então convidando a todos neste instante para fecharmos os nossos olhos, para fazermos aquilo que nos foi dito ao longo da tarde e que o Nelson reforçou. Olhar para dentro. Olhar para cada um de nós. Por mais que nos custe. Este é o caminho. Diz-nos o livro dos Espíritos que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que envereda para vencer as suas más tendências. Que cada um de nós, Pai, possa olhar para dentro e fazer o seu próprio esforço para vencer as suas más inclinações. Mas para isso, Pai, rogamos-te que nos envolvas no teu manto de luz, que nos auxilies a despertar essa nossa consciência de ser imortal, que nos auxilies no nosso dia-a-dia a encontrar a verdadeira forma de praticar a tua lei de amor. Nos auxilies e nos dês o exemplo de como chegar ao outro, de ver no outro um irmão, um companheiro de jornada, um parceiro de caminhada. Permite, Pai, que a luz do alto ilumine os nossos caminhos e que estes caminhos possam conduzir-nos até Ti. Que saibamos, nos momentos difíceis, agradecer. Agradecer pela prova, pela lição. Agradecer por as ajudas, pelos barcos, pelos amigos que colocas no nosso caminho. Agradecer, Pai, por tudo aquilo que já foi feito, que já vencemos e que já ultrapassamos. E aguardar com serenidade, Pai,
por aquilo que nos está reservado, por aquilo que somos capazes de arregaçar mangas e fazer. Agradecer pela ajuda que nos é dada, por a família física, de sangue, mas a família alargada. Agradecer pela doutrina que nos esclarece e que nos auxilia. Permite, Pai, que todas estas benesses, que esta luz, este conhecimento, esta autoconsciência chegue a muitos e muitos corações, para que a humanidade progrida, Pai. Rogamos-te por todos aqueles que estão em sofrimento, por todos aqueles que ainda permanecem na escuridão, por todos aqueles que ainda não te aceitam, por todos aqueles que ainda lutam dentro de si por deixar entrar a luz. Te rogamos, Pai, pela paz do mundo, pela concórdia entre os homens, pela fraternidade universal. Te rogamos, Pai, para que saibamos aprender a amar, para que possamos ser amados, para que possamos aprender, Pai, o caminho reto que nos conduz até Ti. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Pai. Obrigada, boa semana a todos aí para casa. Tchau. Um abraço, Nelson. Tudo bom. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado, Matheus. Tchau. Tchau, Nelson. Então, Tchau a tchau. todos. Tchau, pai. Tchau. Tchau, mãe. tchau, até breve.